Presidente, bom dia a todos. Em primeiro lugar, em homenagem à verdade, já que você citou o presidente Bolsonaro, como se tivesse feito algum movimento para inviabilizar a CPI, não. É um contexto completamente diferente, em que todos nós sabemos que ela seria politizada como foi politizada, né? O que era verdade na época hoje já não é mais, e vice-versa. Hoje você tem vacina, inclusive, que saiu de circulação. O meu líder na época, senador Flávio, meu líder na época era o Nelsinho Trade. Ele recebeu pressão do presidente Jair Bolsonaro para me retirar da titularidade várias vezes. Várias vezes. O seu pai, presidente da República, pressionou. E outra coisa, além disso, foi a única vez na minha vida que eu tive ameaça. Qual presidente que quer uma CPI contra o seu governo instaurado, o senador Otto? O ponto aqui não é esse, porque eu imagino, pelo menos, que essa não vai ser uma CPI politizada, que tem que ser uma CPI suprapartidária. Eu, como senador do Rio de Janeiro, estou aqui para isso. Eu acho que eu posso colaborar muito aqui. Infelizmente, no meu estado, acontece o que está acontecendo por interferência judicial, inclusive, do Supremo. Problemas políticos não são de agora. Então não dá para comparar a CPI. O ponto não é esse. O ponto que nós discutimos aqui é qual é a mensagem que passa para fora. E a nossa preocupação foi essa. Todos os integrantes dessa comissão têm um perfil de segurança pública, entendem um pouquinho do assunto, têm interesse, têm legitimidade, todos têm legitimidade para estar aqui nessa comissão. Agora, não dá, a gente deixou isso bem claro, nós da oposição não temos nenhum conforto em votar em alguém do PT para presidir essa comissão, até porque ninguém do governo assinou essa CPI. Só quem assinou aqui foi o senador Alessandro Vieira, que tem consenso. Se ele quiser ser presidente, ele seria. Se ele quiser ser o relator, ele seria, como será, com o nosso voto, que tem legitimidade, é o autor desse requerimento. Assim como o PT teria dificuldade em votar em Flávio Bolsonaro se fosse o candidato a presidente. É só esse o ponto, porque passa para fora, uma preocupação do governo Lula com o tema dessa CPI, que já causa estranheza, não era para ter. Já começa mal, no meu ponto de vista. Por isso a sugestão de colocar o senador general Mourão, que eu acho que todos teriam conforto de votar, mas já que não foi possível o acordo, vamos para o voto. E o nosso voto vai ser no senador Mourão para a presidência. Senador Flávio, o seu colega de Senado reconhece, Vossa Excelência, equilíbrio, sensatez nas suas decisões. Senador, pela ordem de inscrição, o senador Márcio Bittar, depois o senador Cajuru, em seguida o senador Ângelo Coronel. Senador Márcio Bittar. Presidente, primeiro eu queria sugerir a Vossa Excelência, que é o presidente da CCJ, e acho que agora nós já fizemos audiência pública sobre a limitação da liberdade provisória em audiência de custódia, então já cumprimos a última etapa. Eu sugiro, nessa oportunidade ao presidente da CCJ também, que na semana que vem, ou no máximo na outra, a gente coloque já para votar na CCJ o projeto de autoria de um deputado federal do Acre, o coronel Ulisses, que propõe a limitação da liberdade provisória em audiência de custódia, que é um tema nacional. Eu acho que já está maduro o suficiente para a gente votar, inclusive com o apoio de Vossa Excelência. Essa é uma sugestão. Mas veja, é normal, né? A gente não pode transformar o que é normal na política numa coisa anormal. É do jogo que os governos, quaisquer que sejam eles, queiram ou não queiram instalação de apuração contra si mesmo. Então é natural, isso não é para ser espanto de ninguém, isso é uma coisa natural. Agora, nós tínhamos ali, na oposição, dois encaminhamentos. Eu quero aqui, por dever de lealdade aos colegas, dizer que a minha opinião de encaminhamento era nos afastarmos dessa comissão. Todos nós, nos afastarmos dela. Porque é jogo político legítimo também. Para ficar claro à opinião pública, quem não quis essa CPI, quem não quis é o governo. É o governo do PT que não quis a instalação da CPI, o que é legítimo. Não é ilegítimo, não. Se o governo Bolsonaro não queria a instalação da CPI da Covid, porque sabia que era um instrumento contra si próprio e foi, também é legítimo e faz parte do jogo. Então, o que eu acho mais importante é seguir, e eu acabei seguindo a orientação do senador Flávio Bolsonaro, de participar da CPI. Até porque nós já sabemos que vamos lançar o general Mourão, porque faz parte da nossa legitimidade, mas depois eu vou dar um voto de confiança em você, Contarato, porque, entre outras coisas, já tem atitudes no Congresso Nacional que demonstram um grau de autonomia que aponta para que o trabalho da CPI cumpra a sua razão de existir, como, por exemplo, na CPMI, que apura roubalheira no INSS. Vossa Excelência foi o único senador da base do governo do PT que assinou para ela existir, como, naturalmente, sabemos que quem vai ser o relator do PT? Mas Vossa Excelência não é do PT. Desculpa, do PT foi apenas o senador Contarato que assinou. E o senador Alessandro, que será escolhido como relator, também acumula, Alessandro, atitudes no parlamento que demonstram que a finalidade vai ser aquela que nos move. Então, eu acho que o governo não quer, não quis, mas a CPI vai acontecer e o que é fundamental, nós vamos esclarecer. E o que é fundamental? Hoje, a própria mídia dá conta de que 50 milhões de brasileiros, quase um quarto da população nacional deste país, está submetida ao mando de facções criminosas. Então, nesse caso, o Estado de Direito está quebrado. Porque ali não manda Estado, ali manda facção criminosa, que eu comparo com terroristas, sim. O Estado do Ceará, por exemplo, está noticiado fartamente, mas não é exclusividade do Ceará, a expulsão de famílias inteiras das suas moradias. Isso não está muito caracterizado no Ceará, mas não é exclusividade do Ceará. Portanto, eu entendo de acompanhar os meus pares, mas em seguida vou dar meu voto de confiança, porque entendo que o comportamento do senador Contarato e do senador Alessandro garantem que essa CPI, com a nossa participação e com a nossa ajuda, vai mostrar à população brasileira e chegar àquilo que atormenta todos nós, que é a insegurança pública do Brasil. Muito obrigado.